do regime jurídico do atleta profissional de futebol, que ainda não encontramos um regime jurídico adequado, ideal, após o fim do passe. Durante todo o século passado, vigorou o regime do passe, que nada mais era do que uma importância devida por um clube a outro, pela transferência de um atleta. O passe gerava, então, dois vínculos autônomos e independentes entre si do jogador com o clube. Um de índole trabalhista, que perdurava enquanto perdurasse o seu contrato de trabalho, e outro de índole desportiva, que perdurava mesmo após fim do contrato de trabalho. E aí é que morava o problema, já que o fim do vínculo trabalhista não rompia o vínculo desportivo. E o passe acabava se tornando um mecanismo de retaliação do clube em relação ao atleta quando terminava o contrato de trabalho. Ou o clube, ou o atleta renovava pelo preço do passe, pelo preço do contrato fixado pelo clube, ou então o clube fixava o preço do passe em valores elevados e o atleta ficava sem jogar, ficando vinculado ao clube sem jogar, como um recém-nascido que fica umbilicalmente ligado à sua mãe. E foi exatamente o uso desse mecanismo de retaliação que foi o responsável pelo fim do passe, que ocorrera por força da insatisfação de um jogador belga de nome Bosman, que resolve corajosamente ajuizar uma ação no Tribunal de Justiça da União Europeia, primeiramente no Tribunal de Justiça belga, contra o seu clube francês, o Sport Clube Liège, e a UEFA, porque esse clube o impedira de se transferir para o Dunkerque da França, porque se recusara a pagar o preço do passe, já que fora fixado em valores extremamente elevados. A questão vai bater às portas do Tribunal de Justiça da União Europeia, que ultima por anular o regime do passe, já que violava o Tratado de Roma, que assegurava e ainda assegura, está em vigor, a livre circulação de trabalhadores europeus para atender a propostas de emprego a serem formuladas em todo o velho continente. Com o fim do passe, então, o vínculo desportivo se tornou um acessório do vínculo trabalhista, ou seja, o vínculo desportivo acaba junto com o contrato de trabalho. E se costuma culpar o nosso querido ex-ministro Pelé pelo fim do passe no Brasil. Mas esse crime o nosso ministro não cometeu. Já que era absolutamente impossível o país conviver com um regime, com o instituto do passe, quando a própria UEFA, a própria FIFA o aboliram. Portanto, não adianta mais ficarmos como as viúvas desamparadas a chorar pelo passe, devendo aqui ser aplicada a máxima de Charles Darwin, que na sua controvertida teoria da evolução das espécies vai nos dizer que sobreviverá não o mais forte, mas aquele que melhor se adequar às mudanças do mundo. Portanto, temos que buscar outras alternativas. E a Lei Pelé, buscando essa alternativa, mas ainda impregnada com o mofo do passe, instituiu o regime da cláusula penal, como se fora seu substituto, mas que não se mostrou eficaz, ideal. E não é ideal por dois motivos. Primeiro, porque obriga o clube a fazer um contrato muito longo com um atleta muito jovem que não sabe se irá vingar no futebol ou não. E por valores elevados, já que o valor da cláusula penal é apurado sobre o montante da remuneração anual do atleta. Há duas, porque com o fim do contrato de trabalho, o clube nada irá receber. E aí temos, então, um paradoxo gerado na legislação desportiva no Brasil. Os contratos de trabalho dos jogadores de futebol são feitos para não serem cumpridos, mas para serem rompidos, violando toda e qualquer mais simples norma comezinha de direito internacional do trabalho. Os contratos são feitos para serem rompidos para que seja feito o pagamento da cláusula penal. E com a cláusula penal, nós temos, então, o surgimento de dois institutos no direito desportivo, que as pessoas, ainda que o ranço do passado, ainda os fazem tratar como passe. Os direitos federativos e os famosos direitos econômicos. O que são esses institutos? Os direitos federativos nada mais são do que o vínculo que une o jogador à federação. O vínculo desportivo, o registro na federação é o vínculo desportivo, que vai perdurar enquanto durar o contrato de trabalho. E os direitos econômicos nada mais são do que acordos celebrados entre os clubes e terceiras pessoas com o compromisso de negociar-lhes ou de ceder-lhes uma parcela da cláusula penal por ocasião do rompimento antecipado do contrato. Se trata, portanto,
de um evento, de um negócio sujeito a um evento futuro incerto, já que não se sabe se haverá uma proposta, se esse contrato será rompido e se haverá, então, o pagamento dessa cláusula penal. Entretanto, o projeto de lei 5186, que está por ser aprovado e que altera a Lei Pelé, impede que o clube de futebol negocie diretamente esse valor da cláusula penal, estabelecendo a nulidade desse tipo de cláusula, o que, a meu ver, é absolutamente inconstitucional essa previsão do projeto, já que viola o princípio da autonomia da vontade e impede o clube de negociar um direito que lhe pertence. Entretanto, o projeto de lei constitui um avanço muito grande com relação à indenização quando equipara a transferência dos atletas nacionais no mecanismo de indenização da FIFA, em que exige do clube contratante o pagamento da indenização sem impedir a transferência do atleta, como fazia o passe. E se o clube não pagar? Essa talvez seja a pergunta. Como fazer? O projeto de lei 5186, inteligentemente, deferiu à CBF a competência para estabelecer as medidas necessárias. Eu penso que poderá, por exemplo, impedir que um clube participe de uma determinada competição até que seja feito o pagamento da cláusula penal. Meus amigos, eu tinha muito mais a vos dizer, mas o tempo, infelizmente, é o senhor da razão. Eu só gostaria de me despedir lembrando uma frase famosa de Victor Hugo, que diz que se conhece os homens pelos seus sonhos. Eu, no dia do meu aniversário, eu também tenho o meu. O de que nossos atletas, nossos jovens, melhor dizendo, não lutem pelo direito de usar drogas, nem pelo direito, nem pelo poder de chefiarem o tráfico, mas que lutem para serem atletas e que possam brilhar nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro de 2016. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor Martinho, pela brilhante exposição. Gostaria de registrar a presença do senhor Rafael Mandarino, representando o vice-presidente do Clube de Regatas Vasco da Gama. Por motivos aqui óbvios, só para informar a todos aqui, o nosso representante do Ministério do Esporte está com voo e já está tendo que se retirar. Então, tá bom. Vascaíno à nossa disposição em Brasília, olha só. Isso que é bom, um ministério bom, assim. Pode continuar. Porque tem uma outra mesa, né? Também nosso contra-almirante